pode se apresentar, Dona. Certo. Eu me chamo Rosilda, sou psicopedagoga, tenho também formação em pedagogia e também já trabalhei na área da educação. Em São Paulo, fiz minha formação em São Paulo. Primeiro eu fiz pedagogia, depois eu fiz a minha pós em psicopedagogia, porque eu senti a necessidade dessa falta de pessoas formadas para essa área, né? E ainda mais que eu pensava em vir embora de lá de São Paulo, Guarujá, para cá, para o sertão de Alagoas. Aqui estou, montei meu consultório e, aos pouquinhos, as pessoas estão tendo conhecimento. Hoje você atende no consultório também? Hoje eu atendo meu consultório e trabalho também pela prefeitura no programa de educação e erradicação trabalho infantil, que chama IPET. Inclusive, para a gente já introduzir para o tema, tem como você dar um breve panorama do que seria a deficiência intelectual e quais são os impactos diretos no processo de aprendizagem que ela gera? Certo. A deficiência intelectual é um transtorno do desenvolvimento. As crianças com deficiência intelectual apresentam um nível cognitivo baixo da média para a idade, né? São vários tipos, tanto intelectual e tem as outras deficiências, como a gente está focada só em deficiência intelectual, né? Dessa forma pode ter, essa criança com deficiência intelectual, dessa forma pode ter dificuldades de adaptação e demora mais para aprender e se alfabetizar do que as outras crianças da mesma idade, né? A inclusão de crianças com necessidades especiais na escola é um direito garantido por lei. No entanto, muitas pessoas ainda acreditam que o aluno com deficiência intelectual é incapaz de aprender, o que não é verdade, né? Ainda que as crianças com deficiência intelectual têm atraso cognitivo, elas são capazes de aprender, desde que a escola e os professores considerem suas dificuldades, né? E a deficiência intelectual também ela pode ser vista de forma que a professora compreenda como vai ensinar essa criança. Tem que ser de forma diferenciada, né? Tem que ser de uma forma com que ele se sinta prazeroso, né? Sinta vontade de aprender, que é onde eles não têm muito nas escolas esse aprendizado. Precisa ser diferenciado com o que eles gostem de aprender, algo que seja prazeroso, por exemplo. Até mesmo um exemplo que eu vou dar. Numa quadra de futebol, a criança gosta de estar ali naquele devido lugar e a professora, como ela ensina, ela teria que montar o planejamento dela dessa forma, pensando no bem-estar do aluno, aonde ele gosta de estar, onde ele gosta de ser prazeroso para ele aprender. E seria uma aula, uma vez por semana, nesse canto prazeroso que ele gosta de estar, para que ele venha se adaptar melhor a essa instituição e que venha sentir prazer de aprender, né? Tem que ser pensar além das ferramentas que fazem diferença na criança, né? Que seja diferenciada, né? Não só o papel, não só o lápis, né? Ela já tem uma certa dificuldade também de se escrever, né? Ser alfabetizado dessa forma igual aos outros. Então, que seja de forma diferenciada, que ele sinta mais prazer. E, dessa forma, a criança com deficiência tem dificuldade nas interações por não compreender bem os corpos sociais. Geralmente são muitos, dependendo dos pais, de pessoas adultas, né? Para que ajude a decifrar os sinais sociais. Isso é uma grande dificuldade da criança, do adolescente, do adulto com essa dificuldade intelectual. E ele ajuda a decifrar os sinais, mas dessa forma a inclusão desse aluno na escola requer adaptação nas práticas pedagógicas, né? E também a gente tem que aprender a colocar essa criança, incluindo ele na sala de aula, mas que também as outras crianças aprendam a lidar com essa criança que tem essa dificuldade. Porque quando eles também não estão inseridos com essa criança e compreendendo essa criança, ela vai sentir mais dificuldade para estar ali dentro e
inserido junto com eles. Fazer um processo de psicoeducação com os outros colegas de Com classe os outros também. alunos também, né? Que envolve a instituição escolar, envolve todos que nela trabalham, né? Tem que todos que estão envolvidos na instituição aprendam a lidar e compreender essa criança com essa dificuldade. Dar melhor, porque assim, um bom dia que você dê essa criança já vai estar ajudando a decifrar na sociedade, né? O amor, o carinho, tudo isso que for transmitido vai estar ajudando essa criança. Vai vencendo as barreiras de preconceito, né, também. Ainda existe muito. E a gente sabe que as crianças também sofrem com essa situação, né? A gente sabe que o nosso Brasil falta muito ser trabalhada essa situação. A gente já vê nas crianças no dia a dia, né? Está dentro deles. Eles já crescem com essa situação. Então está muito Vai difícil. inserindo muitas barreiras na aceitação, né? Que precisa ser trabalhado, usar dinâmicas, né? De uma forma que não venha mostrar essa criança essa dificuldade, mas mostrar as qualidades que eles têm, para que a criança perceba que ele não só tem só essa deficiência, mas ele tem muitas outras qualidades, né? E outra coisa também que é a causa da deficiência intelectual, que antes de entrarmos na questão da inclusão, é importante entender que a deficiência intelectual ela não é uma doença. Né? Ela não tem cura, claro, mas ela também não é contagiosa. Mas uma condição que pode ter diferentes causas da deficiência intelectual, né? Ainda que a ciência não consiga uma explicação clara para a causa da deficiência intelectual, a mais comum é atribuída à genética, como o uso excessivo de álcool na gestação, gravidez de risco. Isso é uma das maiores causas dessa deficiência intelectual. E também que vem prejudicar muito no feto, né? No desenvolvimento do feto, que é uma das causas que mais causa essa criança que vai nascer, muitas vezes a maioria, com essa deficiência intelectual. A maioria da causa é essa, o alcoolismo na gravidez. Rosita, voltando só um pouquinho, você já deu um panorama assim, do que pode ser feito para que haja processo de inclusão dentro do contexto escolar, que seria fazer essas adaptações de atividade, né? Se vai das potencialidades e dos interesses da criança para fazer essas atividades adaptadas, ter uma adaptação espacial, de onde seriam feitas essas tarefas. E aí eu queria saber um pouquinho também de você, você enxerga como uma dificuldade da equipe no trato com essa criança, sabe? Além das barreiras de preconceito, que já vem, mas hoje a gente já consegue, através das políticas públicas, a assistência, o acompanhamento terapêutico de muitas dessas crianças dentro do contexto escolar, mas a gente sabe que ainda há uma deficiência no entendimento de como lidar com essa criança, né? E aí você enxerga esse lado dos profissionais que trabalham com isso hoje. Eu acho assim que, porque a maioria dos profissionais de educação, eles não estão realmente preparados. Ontem mesmo eu vi um relato de uma colega que trabalha aqui na educação e ela reclamando, pedindo ajuda para trabalhar com crianças com autismo, né? E com TDAH, porque elas não sabem lidar. Então, eu entendo que seja a mesma forma com essa deficiência intelectual. As professoras não estão aptas nem preparadas para atender essas crianças, que é onde existe a lei que diz que tem que ter essa inclusão, é direito de toda deficiência, né, que envolve. E, na realidade, as professoras, a escola em si, a instituição em si, ela não está preparada. Existe a inclusão, existe a lei, mas falta a preparação desses profissionais para atender melhor essas crianças. Porque a demanda é muito grande na sala de aula, eu entendo que a demanda é muito grande e requer um atendimento melhor e específico para cada criança com essas deficiências, né? Por exemplo, se uma sala de aula tiver uma criança com deficiência intelectual, a professora vai ter mais dificuldade para ensinar e atender as outras. Por quê? Se o ensino tem que ser, o planejamento tem que ser feito específico só para ele, essa criança com deficiência intelectual, a professora, para atender melhor, tem que fazer um planejamento específico para esse aluno. Tem que preparar a aula
seja prazerosa, né? Que seja específica só para ele, para incluir essa criança. Então fica muito complicada essa inclusão ainda hoje no Brasil. A gente vê as dificuldades, né? Das mães que reclamam, das próprias professoras, né? E da instituição também a gente diz que fica muito difícil para atender. A capacitação realmente pega, né? Quando pega na prática que deve ser feito para incluir. E aí você falou disso das professoras se adaptarem, as atividades, terem essa dificuldade de adaptar as atividades. E aí eu trabalho enquanto acompanhante terapeuta, e um dilema muito grande que a gente acaba vendo dentro desses contextos escolares é de quem é a responsabilidade de adaptar a atividade. É da professora, é da acompanhante terapêutica, é da psicopedagoga? E aí eu trago a pergunta para você, de quem que é esse dever de fazer as adaptações das atividades dessas crianças? Qual e com que tipos de déficit demandam um acompanhamento especializado? Olha, a terapeuta que acompanha a criança, ela só é para acompanhar e ajudar nas atividades. Existe um planejamento, que é o PPI, que é específico da professora, da escola, da instituição, que tem que ser feito. A coordenadora faz esse projeto, que é PPI, chamado PPI. A professora também tem que participar ou fazer o seu próprio projeto, né, planejamento, na verdade, fazer o seu próprio planejamento de cada criança com dificuldades especiais, né? Se chama especiais. Não só inclui a criança com dificuldade individual, né, com deficiência individual, e sim essa criança que antigamente chamava retardamento mental, né? Hoje já é mais deficiência intelectual. E tem os outros transtornos que nós conhecemos que está cada dia aumentando mais, né? Então é da professora, da professora que está em sala de aula, ela que tem que fazer, junto com a coordenadora. E aí, mantendo ainda nesse assunto de equilíbrio profissional que acaba atuando, geralmente são crianças que também são assistidas por outros profissionais da saúde, né? Além da educação. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho pelo que você enxerga hoje do sistema público de ensino e de saúde, como que há essa articulação, e se há essa articulação dessa equipe para dialogar sobre o caso. E a gente entende que, em casos especiais, é importante que haja esse diálogo entre a equipe profissional para que ajude, um está ajudando o outro, né? Ali está sendo trabalhado com criança, que pode desenvolver melhor. E aí, como é que está essa situação hoje do setor público? Eu acho que ainda está faltando muito. Né? Pela minha situação na atuação, eu não atendo pela prefeitura, pela instituição, assim, pública, né? Atendo particular, mas o que eu mais vejo, assim, as mães reclamando e as situações que elas sofrem porque falta apoio nas redes públicas, elas não têm. Não tem um atendimento tanto do médico, né? Ainda está muito defasado. Quando tem, a demanda é muito grande, elas não conseguem alcançar, por exemplo, uma criança que precisa passar numa fono. A demanda é enorme para ser atendido, espera meses ou até mesmo um ano e não consegue ainda, porque a demanda é enorme. E imagine pediatra aqui. Nossa, então, muito difícil para passar, para ser acompanhado. E essas crianças com essas dificuldades, ela tem que ter, de verdade, acompanhamento. Tanto com a pediatra, necessita, às vezes, do psiquiatra, necessita do psicólogo, necessita de todo um acompanhamento, uma equipe, né, necessária para estar acompanhando multidisciplinar, que é a fono, o psiquiatra, às vezes é o neurologista. E realmente não consegue, as mães têm toda essa dificuldade. Antes da dificuldade da integração da equipe, tem a dificuldade do próprio acesso aos profissionais, né? Isso. E aí eu não vejo que tenha essa interação desses profissionais da saúde junto com os profissionais da educação. Ainda falta muito que eles se interajam, que tenham esse entendimento para poder esses profissionais da instituição saber lidar mais com essas crianças, né? No meu atendimento, eu já consigo ajudar um pouco os profissionais. De cada criança que eu atendo, eu vou até a instituição e lá eu consigo conversar com os professores, com coordenadores, com pessoas da instituição para estar ajudando essa criança. Agora, essas que não vêm, que não têm essa oportunidade de passar comigo, ou não tem onde passar por causa da necessidade, porque não tem também no público.
né? Aqui a gente não tem psicólogo psicopedagogo para atender na instituição pública, não tem. Ainda não temos que dê conta de atender a demanda grande. Eu acho que até tinha certeza que tinha, mas não individual. Então, Para cada escola, para cada instituição, então a demanda é muito maior. E aí, é muita criança ainda que não foram atendidas e fica com essas necessidades biológicas, né? E assim, a gente acaba falando bastante sobre as dificuldades, mas para não ficar só nas dificuldades, o que é que você enxerga enquanto potencialidade dessas crianças com deficiência intelectual inseridas no contexto da escola? Como que a escola pode beneficiar, a gente sabe todas as questões de desenvolvimento, mas de forma mais prática, como é que a escola pode auxiliar até no manejo com os pais, desenvolvimento dessas crianças, que você enxerga hoje tem caminhado como uma potencialidade nesse processo de inclusão? Porque assim, quando tem que ser atendida essas crianças, necessita de um atendimento específico, né? Com todos esses profissionais multidisciplinares, como eu já tinha falado anteriormente. Os pais também precisam trabalhar junto, a escola também precisa trabalhar junto, porque senão não há um desenvolvimento. Não é que eles tenham dificuldades, eles são muito inteligentes, mas é que eles precisam ser compreendidos de forma que eles venham colocar esse aprendizado e essa inteligência para fluir, né? Eles precisam dessa ajuda específica para eles fluir, e eles são capazes, né? Ainda na prática, os professores enfrentam esse desafio diário para garantir o aprendizado dessa deficiência intelectual. É muito importante desenvolver um plano de aula que considere as características do aluno individual. As crianças têm a elas necessidades especiais ou não. Aprende melhor quando encontram o significado do que está sendo ensinado. Ainda que seja um desafio, considerar cada aluno em seu plano de aula. Tente fazer isso o máximo que conseguir, nem que seja uma vez por semana. Outro ponto importante da inclusão de aluno com deficiência é a importância de criar formas de ensino que envolvam as emoções. Ou seja, agora que você sabe que o aluno gosta ou que não gosta, né? Use também o conhecimento para se apropriar da experiência de ensino agradável para ele. Envolva os pais, as famílias, né? Eles são superdotados de inteligência, eles só não sabem colocar as emoções para fora. Eles não sabem transmitir o que eles sentem, o que eles sabem, por isso necessita da ajuda desse profissional, tanto o professor, as famílias, tudo isso para eles estarem engajados na sociedade. Então acaba que é um manejo muito assim, de observação e escuta deles também. Também. Está despertando esse interesse, né? E se valer desses interesses para tentar adaptar as atividades, a rotina da escola e isso. Porque cada um tem que ser criado uma rotina, né? Eles desenvolvem muito através dessas rotinas mesmo. Se não existir essa rotina, eles sentem essa dificuldade de estar interagindo, de estar desenvolvendo mais as suas habilidades. Bem, é basicamente isso. Se você tiver mais algo a acrescentar, fica à vontade. Mas a gente tentar trazer aí de elucidação já foi levantado. Tem mais algo a acrescentar? Por exemplo, se ela adora um determinado bloco, essa parte que eu falei, como se dissermos às crianças, preste mais atenção naquilo que faz sentido, né, para elas. Como aluno com deficiência intelectual, isso não é diferente. Dessa forma, quanto mais o professor der significado à aprendizagem, mais o seu aluno vai aprender, né? Uma última orientação, mas não menos importante, é usar o reforço positivo com o seu aluno com deficiência intelectual. Elogie cada acerto e aprecie seus avanços, sempre que puder, nem que seja com um abraço. Isso é muito importante para eles, porque eles vão se sentir seguros, né? Do que eles fazem, que tem alguém ali que está acreditando, né? No esforço dele mínimo, no que for, mas isso vai ser fundamental para o aprendizado. A criança gosta da autoestima, né? Para quem isso é fundamental, porque eles realmente já não têm autoestima por causa dessa falta de inclusão, né? Eles já se sentem excluídos, literalmente, já é deles, por ser diferente, né?
por certa diferença, então eles já sentem muito, então é necessário e é fundamental trabalhar essa parte. As crianças gostam de ver que aprovamos o seu comportamento e o reforço positivo aumenta a possibilidade de que siga agindo dessa forma. Além disso, os alunos se sentem muito mais motivados e confiantes. Considera essa orientação, elabora plano de aula para cada aluno com deficiência intelectual. Eu acredito que essas pequenas ações são benéficas para todas as crianças em sala de aula, afinal, essa é a verdadeira inclusão, não é mesmo? É só isso. Eu que agradeço. Penso assim, que ajudei em alguma coisa, agradeço. Se ajudei de verdade, se você gostaria de ouvir. Foi um prazer imenso.